E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP do México, vencido por Carlos Sainz. E aqui comigo está Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BBcast. E estou muito feliz que está outra vitória da Ferrari. Olha só, né? Quando estava sofrendo aí, já 2 vitórias consecutivas. Exatamente, eu sou o Rubens GP Neto e vamos falar desse GP do México que não prometia nada, mas entregou tudo. E agora já entramos também na semana do GP do Brasil, isso mesmo, já semana que vem estaremos em Interlagos. Será muito bom se você estiver lá no setor A, encontre com a gente, vai ser muito legal encontrar aí com nossos ouvintes. Bom, mas antes de prosseguir, aquele nosso imenso agradecimento a todos os apoiadores do Boletim do Paddock, aqueles que auxiliam o boletim através do nosso financiamento contínuo, coletivo e contínuo, né, do Apoies. Para você que está ouvindo e queira ser um membro aí, um apoiador do Boletim do Paddock, tem o link na descrição desse podcast. E para você que não consegue apoiar a gente aqui mensalmente, mas sempre que você for realizar uma compra na Amazon ou na Shopee, a gente tem os nossos links na descrição do podcast e também nas nossas redes sociais. Sempre que você for fazer uma compra, é só clicar lá no nosso link, você vai ser redirecionado para esses aplicativos. E ao finalizar a sua compra, a gente recebe uma pequena comissão aqui, que acaba ajudando bastante gente a manter o projeto. Então não se esquece, salva esses links aí, sempre fazer sua compra ajuda a gente. Se vocês ouvirem aí de fundo uma musiquinha, por incrível que pareça, tem paulistas que estão felizes com a eleição do Nunes, né? Vamos lá, né? Pelo menos para um momento de alegria que foi esse final de semana. Na verdade, era para ter começado o final de alegria. A gente vai passar aquela rodada nossa de notícias antes de falar do GP. As notícias principais desse final de semana foi o treino dos rookies, né, Débora? Na sexta-feira, primeiro treino livre, a Fórmula 1, quer dizer, as equipes colocaram ali os pilotos estreantes, né? Estreantes não, jovens pilotos. Exatamente, para correr. E sim, não foi um treino livre tão bom assim, principalmente pro Berman. A gente teve aí, né, o Oliver Berman, Robert Schwartzman, Felipe Drogovic, Pato Ward participando, né? E as equipes aí têm que cumprir o regulamento até o final do ano, então não tem muitas oportunidades até lá. A maioria escolheu colocar no México, em Abu Dhabi, desses testes. Foi uma sessão, assim, um pouco caótica, né? Porque a gente teve interrupção de bandeira vermelha. O primeiro ali foi o Kimi Antonelli, né? Que acabou pegando uma peça de um carro que ficou na pista. E aí eles deram bandeira vermelha. E aí ficou aquela tensão de tipo, nossa, será que o Antonelli estragou mais um carro da Mercedes? Estragou, né? Porque a própria equipe falou que o Hamilton teria uma perda de desempenho porque não teria como remendar, arrumar o carro. E o ruim que foi o assoalho, né? Que é danificado. Então, uma peça mais complicada, enfim. E depois a gente teve a batida ali do Oliver Berman com o Alexander Albon, né? E aí ficou aquela coisa, tipo, nossa, os novatos, que aquele questionamento de piloto que tá em volta rápida e piloto que tá lento, pista, dos acidentes que poderiam acontecer. Então a gente viu uma batida, assim, relativamente feia, né? O carro da Williams ficou bem danificado, o Berman perdeu a chance de fazer o treino livre porque aconteceu a batida no começo ali da sessão, né, ainda. Assim, não deu pra poder ver muito também dos novatos, aquela coisa, não, mas pra poder cumprir tabela, não tinha que esperar, assim, de grandioso deles, né, o Berman e o Antonelli já estão confirmados pro ano que vem, o restante tá aí só participando mesmo. Exato, e nós tivemos o melhor piloto mexicano desse final de semana, que foi o Pato Ward. Eu acho que o povo mexicano deveria adotá-lo melhor, acho que eles deveriam reverenciá-lo melhor. E ele é super divertido, né? Ele fica ali interagindo com todo mundo, fica fazendo graça. Teve as graças dele lá nos Estados Unidos, né? Que deu aquela polêmica com o troféu da Pirelli, e aí ele tinha tirado uma foto com o troféu, né? Ele falou, gente, não fui eu que roubei. Porque depois eu descobri que as imagens promocionais da chegada do troféu ao autódromo foi feito com ele, porque como ele é uma personalidade que já é conhecida nos Estados Unidos, por ser piloto da Indy, e aí piloto de teste da McLaren, eles pensaram, vamos usar ele como o cara que tá trazendo o troféu pra dentro do autódromo.
Mas foi nesse momento de trazer o troféu dentro do autódromo que a Pirelli teve a percepção de que fizemos merda, que a gente até explicou no podcast passado. Mas isso mostra como, cara, o Pato Ward seria uma aquisição muito boa pra Fórmula 1. O Pato, ele é divertido, né? Ele gosta do universo aí. Eu acho que a Fórmula 1 tá percebendo que os latinos fazem bem. É só o Pérez que não é, né? O Pérez O Pérez não é da galera. Não é da galera, mas o Franco Colapinto, nossa, esse final de semana foi sensacional. Até a gente brincou que a semana praticamente a Débora só publicou coisas da Williams, porque tem um dia que eu só publiquei coisa da Williams. Com aquele patrocínio novo da Mercado Libre, junto com a Williams, ficou um carro lindo, maravilhoso. E eu acho muito legal, assim, quando a gente tem algum... É que, assim, é uma coisa que eu não gosto muito de ficar publicando, é tipo, McLaren fechou com mais 15 patrocinadores, ou... Dependendo do patrocinador que a Fórmula 1 fecha, também não gosto de publicar esse tipo de matéria, porque é um serviço gratuito que você tá fazendo pros patrocinadores, né? Dando palco pra eles. Não tá me pagando, não vou fazer. Mas, nesse caso, eu achei muito legal. Uma, porque tava influenciando na pintura da equipe, né? E tava criando uma referência aos carros clássicos da McLaren, da Williams, desculpa, dos anos 90. E já tinha muito tempo que a Williams não usava, né, a combinação de azul e amarelo. E é uma combinação que eles gostam muito, que tinha feito parte da história da equipe de um momento que também a Williams estava vencendo corridas, né? E eles conseguiram resgatar isso com o patrocínio do Colapinto. E é muito legal, né? Porque é um piloto que a gente tá vendo que, assim, chegou agora na Fórmula 1, mas tá tendo um bom palco, né, ali dentro da categoria, tem essa possibilidade de trazer patrocínio, tá realmente colocando o nome dele na categoria, e o pessoal, tipo, e aí? Ele não vai realmente ficar na Fórmula 1? Tipo, não vão arrumar um espaço pro Colapinto até o final do ano? Exato, mas agora vamos para a corrida em si. Não, tem que falar do teste da Pirelli. Mas o que teve do teste da Pirelli? A gente teve 90 minutos de teste, né? Que o Russell fez o favor de roubar 20 minutos ali, porque bateu de novo, né? O Russell tá então, difícil. Isso foi o pronúncio da vitória do Carlos Sainz, porque a gente lembra, todas as vezes que o Carlos Sainz venceu, o Russell bateu. Teve aí, né, o Russell tema. Esse teste, assim, deu uma confusão ali com a galera da transmissão, né, mas foi um teste para poder avaliar os pneus de 2025. E aí o pessoal, mas por que não faz esse teste em outro momento, em outro lugar, mais cedo? Tem todo um processo para poder produzir os pneus. A Pirelli, ela tem uma quantidade de dias ao longo do ano para fazer teste, então ela tem que ficar ali se submetendo a convidar as equipes e ver quem quer participar ou não dos testes. Ela não tem que se submeter, ela tem que se humilhar, né? Ela tem que se humilhar bastante, porque ninguém gosta de fazer esses testes, né? E aí também tem aquela coisa, né? Às vezes querem mandar o piloto que não é o titular, mas precisa ser o titular para poder ter um feedback melhor dos pneus, né? Porque ele já tá usando o composto do ano anterior, então tem que saber o que vai acontecer pro ano seguinte. Esses testes acontecem geralmente, assim, tipo, tem uma corrida na Europa e aí eles ficam 2 dias, né? 3 dias a mais ali no circuito para poder fazer os testes. Ou a Ferrari cede a pista dela ali para eles fazerem os testes ali em Fiorano. Então tem todo um mecanismo para que a gente chegue no final do ano e tenha alguma coisa para poder avaliar. Então faz esse teste agora no México. O pneu já tinha sido a estrutura homologada, né? E agora eles precisavam verificar a diferença dos pneus de um ano para o outro. E aí em Abu Dhabi, quando a temporada de fato terminar, não tiver mais nada acontecendo, na terça-feira tem mais um teste de pneu, que ali é a versão final, né? Só que o que eles estavam querendo avaliar são os pneus macios da gama para o ano que vem. A Pirelli vai introduzir novamente mais um pneu, que é o 6º pneu aí, o C6. Então eles queriam ver como é que tava funcionando, se vai dar certo colocar esse pneu. Porque a Pirelli tá nessa, né? Um ano ela coloca 6 pneus, no outro ela coloca 5. Aí os pneus é tudo duro. Aí o pessoal reclama, fala, esses pneus não acabam mais. Mas assim, as equipes querem os pneus mais duro. Um inferno. Exatamente. Bom, agora a gente vai pra corrida. Agora vamos. Porque a classificação foi assim. O Pérez foi eliminado mais cedo, né, Débora? Aquela alegria, o povo mexicano lá tudo feliz. Imagina, você compra o ingresso pra ver o piloto do seu país, tá lá na classificação e de repente já sai no Q1. Né? Tá difícil, né? Aí tava aquela coisa, tipo, o que vai acontecer no México? É muito interessante, porque assim, ano passado tava todo mundo com dó do Pérez no México, né? Porque, tinha toda aquela cachorrada ali do
do Verstappen, do quanto que a Red Bull tava anulando o Pérez, que eles queriam que, tipo, o Verstappen pegasse todas as corridas do ano. Aí, tipo, humilhação com o Pérez. E chega esse ano, tá todo mundo, tipo, de saco cheio dele, né? Só o povo mexicano que ainda dá algum apoio. E o pai dele? E o pai dele, coitado. Político, né? Tem que jogar dessa Mas forma. o pai dele tava murcho, né? Tipo, aconteceu alguma coisa com o Pérez, mostrava a cara do pai dele, o pai dele tava murcho, né? Tipo, meu Deus, o pai dele. É pai dele. Foi eliminado aí novamente no Q1. A Red Bull que já tá se humilhando pra conseguir ponto, né? Tem que se humilhar mais ainda com o Pérez. Não, acho que assim, pra passar rápido da classificação, acho que quem ficou devendo realmente foi, no caso, o Hamilton. O Hamilton não, nossa, não sei porque eu tô com o Hamilton na cabeça na questão de classificação, acho que é da corrida passada. É que a gente não vai ver eles. Exato, mas o Pérez e foi o Piastri, né? Que também o Piastri, coitado, errou. Piastri, eu acho que assim, ele realmente. Esses testes que você falou da Pirelli, é uma boa a McLaren mandar ele. Manda lá. Manda esse moleque ficar testando. Esse moleque tem que ficar dentro de uma simulação, sabe? Moleque, ele tem que pegar, sabe, casca, tem que ficar bem bruto, porque tá deixando a dever um pouquinho, ainda mais de classificação. Eu acho que o Piastri, na realidade, assim, ele tem dois momentos, né? Ele tem aquelas corridas que ele é extremamente brilhante. Você fala, caramba, olha o quanto que ele evoluiu. E ele tem corridas assim, pô, sei lá, lute aí, né? E eu acho que é um momento... Eu gostei que eu li num grupo de fãs da McLaren, foi, nossa, chegaram pro Piastri e falaram assim, olha, não ajude o Norris a ganhar o título, então fique longe dele. Ele tá ficando o mais longe possível. Ele não, o Norris que lute pelo assim, campeonato. Na verdade, ele tá fazendo uma coisa que talvez até seja bom pra McLaren, né? A McLaren não tem que preferir entre ele e o Norris, porque não tem o que escolher com ele largando lá do Judas, né? Então, é isso aí, tipo, pelo menos assim, em questão de polêmica, que a gente já tá tendo toda a polêmica do Norris com o Verstappen, com a FIA, com não sei o quê, o Piastri, ele tá tentando se eximir das polêmicas, sabe? Tipo, não vão falar de mim, não vão falar da McLaren mandando eu dar a posição pro Norris, esse não vai ser o assunto da vez. Tipo, eles que lutem lá, a batalha deles, que eu vou ficar aqui de boinha. Exato. Mas aí foi isso, pra nossa grata surpresa, que esperávamos uma disputa pela pole, né, entre Leclerc, Verstappen e Norris. Quem roubou o ouro no México foi o espanhol, Carlos Sainz. Sainz foi popular, né? Ele já tava vindo dos treinos livres ali, do início da classificação com um desempenho muito bom, e tava já chamando atenção, né? Então, quando ele faz ali a primeira volta rápida do Q3, já foi, assim, tipo, uma volta muito boa. O Verstappen teve volta deletada, enfim. Então, já tava se colocando ali numa posição de conseguir a pole, né? E na segunda volta rápida, ele tentou melhorar ainda mais ali o tempo, né? Então, assim, foi bom. Foi uma disputa boa. E se impôs, né? Acho que foi até interessante, assim, que depois dos Estados Unidos, o Carlos tava falando disso, né? Do quanto que, assim, tá nesse final de ano aí e no momento em que, apesar da Ferrari estar tentando brigar por uma posição ali no Mundial de Construtores, ele se sente mais livre para poder brigar nessa reta final, assim, de realmente assim, entregar o que ele pode, fazer mais, e a Ferrari deixou, né? Tipo, faça aí, fez a pole, né? Foi muito boa, assim, a volta do Carlos, não teve nem o que dizer, né? Depois o Verstappen ainda até tentou ficar perto dele com a segunda volta rápida que ele deu ali, Que a primeira foi descartada. Deu certo, né? O Norris não conseguiu também bater. Assim, os outros que poderiam ser mais favoritos até. Mas é bem interessante porque, assim, nessa semana, a Ferrari, ela veio muito falando desse negócio de que era possível eles ganharem no México, né? Porque a configuração do México era muito semelhante ao que tinham feito para Mônaco. Então, eles esperavam que, assim, tivesse um espelho de desempenho entre as duas pistas, né? Apesar da Ferrari em algumas coisas esse ano ter falado, a gente vai ter tal desempenho, vai ser desse jeito e não ter acontecido, agora no final do ano eles estão um pouco mais seguros depois que eles trouxeram aquelas atualizações, que eles ajustaram o carro, agora eles parecem que, tipo, realmente o que a gente acha que vai acontecer, vai acontecer. Exato. Bom, e aí a gente vai pra corrida em si, que na largada é aquela coisa, né? No México sempre sobra pra alguém. Não vamos falar ali dos ponteiros, vamos falar primeiro do acidente ali com o Yuki Tsunoda, que
teve um toque do Albon, que o Albon sofreu uma espremidinha ali da Alpine, e aí acabou com o Yuki Tsunoda fora da corrida, depois seguido de Albon. Foi ruim, porque os dois pilotos têm que mostrar desempenho perante os seus companheiros, que Liam Lawson e Franco Colapinto estão realmente assim, com a bola toda, vou pôr dessa forma na temporada, estão entregando bem, e o Tsunoda já tinha sido destaque, que em 2 treinos livres ele foi 3º lugar, então assim, a primeira vez a gente até pensou, né, Débora? Foi por causa ali dos hooks e tal, mas depois, opa, peraí, ele o tava bem Tsunoda seguro, né? tava entregando bem, isso era muito legal de se ver, mas coitado, não passou da primeira curva. Não passou. Não, na verdade ele passou pela primeira curva. Né? Não. Mas assim, acertado ali, né? Com a confusão ali do início da corrida. E ai, gente, é uma pena, assim, tanto pra ele que, assim, nesse final de semana a Red Bull confirmou que ele vai testar lá em Abu Dhabi, ele vai fazer ele o vai teste. só testar. Só vai testar. Se eles vão coletar informações e usar pra alguma coisa, é outro assunto. Porque, pra quem não sabe, né, assim, ele é o protegido da Honda, né? E aí a Honda ficou mandando uns e-mails ali pra Red Bull. E aí, galera? Porque, né, humilhação. Vocês ficam falando de Lawson, aí fica falando de mais 15 pilotos aí que pode guiar no lugar do Pérez. Tem também o Ricardo que foi e voltou, e aí vocês vão fazer. Aí a Honda exigiu esse teste, aí a Red Bull falou, tá bom, vamos fazer o teste. Então esse teste de pneu que vai ter lá em Abu Dhabi vai ser o Tsunoda que vai guiar o carro da Red Bull. Mas, né, com o Pérez não ajudando muito, vai saber, né, se, sei lá, o Lawson realmente não vai ficar com essa vaga aí. Porque não é de interesse da Red Bull em nenhum momento de botar o Tsunoda ali, né? Independente do que ele faz. Acho que assim, se o Tsunoda ganhar uma corrida, a Red Bull ainda vai falar, quem é esse? Aqui tem outro. Falando em desempenho, vale lembrar que na largada a gente já teve um momento pífio do nosso querido Sérgio Pérez, que o cara colocou o carro metade dele pra frente da linha de largada, né? Já queimou a largada, já tomou punição ali de segundos. Sim, foram brandos, né? Foram. Eu achei que ia vir que eles queriam acumular segundos, pro Verstappen, né? Pois é, né? Mas, nossa, gente, que loucura, né? Hoje os carros da Red Bull foi indo, nossa, eu fiquei, meu Deus, eles sabem punir um carro da Red Bull, mas foi, né? A gente teve aí o Tsunoda abandonando, o Albon abandonando também, pra poder ajudar a cara do James Hollis, que tá desse tamanho, né? É que esse final de semana ele tá, meu Deus! Imagina ele tentar justificar a permanência do álbum, né? Gente, o Albon conseguiu quebrar o carro 2 vezes no final de semana e assim, quebrar. Não, ele quebrar mesmo. Ele tá dando mais prejuízo agora que o Colapinto. O Colapinto até agora só deu lucro. O Colapinto tá trazendo patrocinador, tá trazendo carro da mercadoria. A economia da Argentina tá ruim? Tá ruim, mas não importa. O cara tá trazendo patrocinador. Não, e ainda assim o Franco Colapinto tá tirando dinheiro da Williams. Porque ele falou, não compra os merchan da Williams, gente. Vocês vão comprar esses merchan caros da Williams pra poder depois ficar comendo arroz o mês inteiro, não é pra comprar. Então ele, além de dar dinheiro pra Williams, ele tira. Exatamente. Ele é o Robin Hood da Fórmula 1. E tá aí, né, também tentando roubar o lugar do Pérez, né, porque acho que assim, finalmente alguém tá escutando o BBcast, né, alguém de fora, a FIA já escuta. Mas já estão escutando, né, que aí falaram, acho que o Colapinto na Red Bull poderia ser uma boa ideia, né? Pois é, olha, me deem os créditos, infeliz. Rouba minhas ideias, não me... Exato, mas vamos agora prosseguir, porque Max Verstappen tentou já ali abocanhar a primeira posição. Abocanhou de certa forma, porque o Carlos Sainz saiu da pista, devolveu a posição para ele. Carlos Sainz falou, pode passar. Na volta seguinte, Carlos Sainz consegue a primeira posição e não perde mais. Na volta seguinte, depois que a gente teve aquele período de safety car por causa dos queridos, exato, né? Na relargada, Carlos Sainz consegue ficar perto, depois ele vai lá e... Exato, e aí sobra Max Verstappen e Norris disputando posição, com Leclerc ali. Tô aqui atrás, gente. Tô aqui, galera. Galera. E aí Max Verstappen tentou novamente. Aí vale uma coisa que eu não sabia, a Débora me posicionou sobre isso, que os pilotos se reuniram num corredor holandês, deram uma surra no Max Verstappen e discutiram sobre as intenções desse piloto na pista, né? Que não é das mais cristãs. A gente teve aquele entrever ali nos Estados Unidos, né? E aí, assim, é difícil de você fazer com que 19 pilotos falem a mesma coisa. Que o Verstappen estava errado lá nos Estados Porque Unidos. Só tinha 18 pilotos falando que ele estava errado, né? O Pérez, eu vou concordar porque eu quero manter o emprego. Né? O Lawson tá concordando, esse moleque tá errado, porque o Lawson, ele tá tentando pegar o emprego de todo
mundo, né? Mas é difícil de você fazer todos os pilotos concordarem que algo tá errado, mas a gente teve ali na sexta-feira a reunião de briefing, né? Acaba o segundo treino livre, eles vão discutir ali, tipo, as entradas da pista, não sei o quê, onde sai, onde não pode sair. E aí já chamaram todo mundo, ele falou, ei, galera, vamos fazer uma reunião da GPDA, né, que é a reunião ali dos pilotos, e já chamaram o pessoal da FIA, tipo, vocês vão escutar também, né? E falaram que o Verstappen, ele tá muito perigoso, né, que esse tipo de manobra é muito perigosa, e que eles querem que a regra ali da ultrapassagem e também da defesa de posição seja reescrito, porque eles não acham que o jeito que tá escrito agora, tipo, meio que permite uma brecha do Verstappen fazer o que ele bem quer. E aí, segundo o que o pessoal tá falando, né, que realmente a FIA vai reescrever essas regras. Só não seja o Marco Masi, por favor, não coloque o Masi pra escrever essas regras. Que ele vai colocar que os pilotos têm que passar na fila uma vez pra poder comer o almoço, entendeu? Todo mundo deve seguir essa regra, menos Max Verstappen. Então, eles vão tentar reescrever isso aí até a última corrida, né, do ano. Aí reúne todos os pilotos de novo, pedem pra eles lerem essas regras, foi refeito. Fica um piloto com cartaz, outro lendo, tipo, trabalho em grupo, sabe? E aí eles vão dizer se estão de acordo ou precisa fazer mais algum ajuste, não sei o que, pra 2025. Mas podia aproveitar o GP do Brasil que o Vettel tá aqui. Já pega uma ideia com o Vettel. Mas é isso, né? Teve essa conversa. E foi muito legal, porque assim, segundo os relatos da BBC, né, que ouviu do pessoal que tava no briefing, porque esse briefing a imprensa não pode participar, né? É uma discussão dos pilotos na FIA ali. E aí a FIA tentou falar assim, mas a gente, né, os nossos comissários estão aplicando as regras da melhor forma e a gente tá fazendo um trabalho correto e não sei o que. E aí os pilotos falaram, porque não adianta vocês ficarem falando que estão aplicando regra de forma correta, dando punição pra quem não merece. E aí os pilotos ainda falaram que se eles quisessem punir o Verstappen naquela corrida, eles tinham punido, porque tinha a regra de jogar o amiguinho pra fora da pista, que eles não viram isso, não usaram esse tipo de abordagem ali pra poder punir o Verstappen, né? Então, foi uma conversa, acho que bem elucidativa, né? O Verstappen deve ter ficado com a cara. Não, aí o Verstappen sai dessa reunião e ele pensa o seguinte, eu ainda tenho uns GPs pra fazer umas merda, vou fazer. E aí, nesse GP, ele pega e vê o quê? Lando Norris tentando ultrapassar ele. Não, eu ainda posso cagar, eu ainda posso te jogar pra fora, vou fazer e não vou ser punido. Livre do engano. Gente, a gente descobriu que podem punir a Red Bull. A Red Bull descobriu o que é punição pela primeira vez. E 2 seguidas, né? 3 seguidas, né? Porque foi a dos 5 segundos do Pérez. Mas é que o Pérez já tá acostumado. Não, aí vem a 10 do Verstappen, 10 Verstappen, e depois não terminou a prova, eles ainda vão avaliar novos documentos para reavaliar a punição do Verstappen. E esses documentos é contra o Verstappen, não é a favor. Então, ou seja, o Verstappen pode ser punido pro GP do Brasil, tendo que ir comer coxinha no Allianz Parque para sentir dor de barriga. Pois é, né? A gente teve isso daí, 2 punições de 10 segundos. Uma delas que foi por ter jogado o outro piloto para fora da pista, ainda rendeu 2 pontos na superlicença dele. Então, ele tem 6 pontos aí agora num período de 12 meses. E conforme vai passando as corridas, ele vai perdendo esses pontos, né? Mas enfim, 12 meses aí com esses 2 pontos a mais. E descobriu que pode ser punido, né? Até teve um negócio ali na transmissão que eles puxaram o rádio dos pilotos, né? O Norris falando com a equipe, falando quanto que o Verstappen tava sendo perigoso e que corria o risco do Verstappen jogar ele no muro. E teve a Red Bull avisando ele das 2 punições, né? Porque teve um intervalo entre as 2 punições serem publicadas. Então avisaram sobre a primeira de 10 segundos e depois sobre a outra. E em aí, todas o Max Verstappen debochou da punição. Ele debochou que isso é grave. E falou que não se surpreendia estar recebendo essa punição. Mas foi naquele tom de tipo... Assim, tem 2 interpretações pra isso. Não se surpreendia, tanto pelo fato, tipo, meio que talvez eles estarem cobrando o que foi feito nos Estados Unidos e a punição que não foi dada pra ele ali, ou por causa dessa reunião que teve, do pessoal tá reclamando dele, e aí ter falado, tipo, não me surpreende eu estar recebendo essa punição depois do que aconteceu, né, no final de semana. Mas enfim, foi punido, sabe? Mas é aquela coisa, né, tipo, 20 segundos...
Hoje cobra mais da Red Bull? Cobra. Mas mesmo assim ele terminou em 6º lugar, conseguiu ponto, sabe? E aí é uma análise que eu achei bem legal do Gabriel Lima, lá do Full Gas Podcast. Ele fala de MotoGP lá, mas o Gabriel Lima é um grande conhecedor de automobilismo e de Fórmula 1, e que ele falou uma coisa séria no Twitter, que a punição do Verstappen tinha de ter sido um drive-thru também, para tirar ele da frente do Norris, porque ele atrapalhou a corrida do Norris, permanecia atrapalhando, e o Norris não tinha como chegar a ultrapassar ele, porque ele estava naquela situação em que o próprio Norris falou, se eu ultrapassar ele, ele pode me jogar no muro. E, tipo assim, eu tô numa situação aqui que eu tô preso atrás de um piloto que eu não sei o comportamento dele. Então, assim, foi muito mais prejudicial até a demora da punição, não punir ele com drive-thru. E mais uma vez, foi igual aconteceu na Áustria, em que ele tira o Lando Norris da corrida, permanece na pista, não é punido e ainda termina nos pontos. E dessa vez a mesma coisa. Continua nos pontos, algo que pra ele não mudou nada. Tipo assim, só diminui um pouco a diferença, que continua incalçável pro Norris no campeonato. A gente teve isso daí, né? Que acho que a parte pior, né? Que vocês... Assim, teve uma punição hoje, meio que daquela coisa, tipo, tá todo mundo falando, cara, a Red Bull não é punida, e vocês não punem o Verstappen da forma adequada, aí eles meio que ficaram ali no caderno, tipo, olha, a gente puniu, a gente fez alguma coisa. Mas se você olha todo o enredo, o que vai acontecer na corrida, a punição do Verstappen, de certa forma, saiu barata, né? De segundos que, ele ficou ali várias voltas na frente do Norris, como o Rubens falou, né? O Norris ficou naquela incerteza de se tentava passar ou não, porque a atitude do Verstappen era meio inesperada mesmo. E o Verstappen, sabendo que tinha uma punição de 20 segundos, jogar o Norris pra fora da pista de novo não ia fazer diferença nenhuma na corrida dele, né? Porque o Norris tinha mais a perder. E já tinha perdido a punição pro... Quer dizer, já tinha perdido a posição pro Leclerc. Então, tipo, ele já tinha caído mais ainda. Tinha perdido a chance de brigar com a Ferrari. Então, de certa forma, assim, tipo, é aquela punição, mas ainda tem um gosto de impunidade. E o Verstappen, ele em entrevista pós-corrida, ele deu a entender o seguinte, ele falou assim, não, o que eu fiz justamente para fazer com que o Leclerc ultrapassasse o Norris, que o Norris perdesse o maior número de posições possível. Quando eu fui punido, eu entendi, ok, para mim não vai ser tão prejudicial agora. Então, ou seja, realmente o cara faz tudo de caso pensado, e que para mim é um agravante, porque assim, você numa disputa de posição, teu carro escorrega, teu carro, você sabe, né, dentro da malandragem da pilotagem, você fazer uma coisa, não tá ruim, não é algo negativo. Porém, o que o Max faz, de caso pensado, não vou jogar o cara para fora para ele perder posições para outro piloto. Vou jogar, exato, para prejudicar a corrida dele, aí já é maldade. Eu tava pensando durante a transmissão, eu vi um pessoal discutindo a questão do Michael Schumacher. Cara, eu acompanhei a carreira do Schumacher inteirinha, desde a estreia dele na Benetton. Vou pôr no Benetton porque na Jordan não foi uma estreia. Mas, tirando os 2 lances que ele jogou o carro para fora, ali em cima do Rio de Jacques Villeneuve, ele não era tão Dick Vigarista quanto o Verstappen é. Eu não coloco, eu acho que assim, o Schumacher perto do Verstappen é um anjo, sabe? Ele não tem tanto essa aura. E o Verstappen, ele continua falando, né, que ele vai continuar usando o de regra que tem hoje ao favor dele. Ele não tá nem aí. Tipo, assim, de certa forma, quem tem mais a perder realmente é o Norris. Até o final do campeonato é ele, né? E o Verstappen tá naquele limiar. Talvez tenha uma punição aqui no Brasil pela troca de motor. Então, tem todas essas coisas, tipo, que tá jogando até o final do ano. Então, quanto mais ponto ele conseguir tirar do Norris, melhor pra ele. Porque a Red Bull agora já perdeu o seu lugar do Mundial de Construtores. Dificilmente vai recuperar essa posição, porque não tem os 2 carros pontuando e pontuando bem. E aí o Verstappen continua fazendo essas coisas, sabe? E aí eu vejo um pessoal tipo, mas tem que deixar eles correrem, não sei o que. Gente, tem que deixar eles correrem, mas assim, se tem uma regra, É que assim, a regra, ela é para limitar os pilotos. Você pode fazer isso e aquilo. Você tem 19 pilotos seguindo a regra, você tem um piloto que não tá seguindo a regra. Então esse piloto vai destoar dos demais. É assim, desculpa, os 3 títulos do Verstappen, o 4º dele, são títulos em que foram raras as vezes que a gente não discutiu atitudes do Verstappen dentro da pista. Desde 2021 a gente discute atitudes do Verstappen contra seus adversários. Só o ano passado que não teve tanta coisa assim, porque realmente não tinha adversários para ir na pista. Mas você vê, no GP do Brasil, até a Rafaela Oliveira lembrou no última live, em que ele jogou o carro para cima do Lewis Hamilton aqui no GP do Brasil. Assim, ele faz umas coisas que é um absurdo e tipo, permanece do jeito que tá. E tomara, é lógico, que mudem as regras, porque eu acho que
se mudarem as regras de uma forma que uniforme, todos compreendam o que pode ser feito e o que não pode ser feito, eu acho que vai ter disputas mais justas. E eu acho que também que não adianta ter uma regra escrita e não for aplicada. A FIA, como a Débora mencionou em alguns podcasts passados e também em lives, e até trouxe texto no site do Boletim, aonde que ela fala que a FIA está criando, né, um novo curso, está aumentando, querendo ter mais pessoas preparadas como comissários, tanto para a Fórmula 1 como para demais categorias. Seria legal realmente uma evolução dos comissários. A gente vê a Fórmula 1 evoluir todos os anos de forma da aerodinâmica até dos motores, mas não vê as regras evoluindo nem sequer dos comissários. E as regras, assim, tem um grande problema, né? Porque a gente não tá falando só das regras da pista ali, que é avaliado. A gente tá falando também da regra do carro, sabe? Que os caras, tipo, estão montando o regulamento, mas eles estão também perdidos em algumas coisas que às vezes podem ou não fazer. A gente entende que, assim, tipo, principalmente o regulamento esportivo ali, do que pode ser feito ou não, sofreu várias alterações, né? Muitas das coisas, eles precisam esperar acontecer para que você coloque uma regra ou faça alguma mudança. Mas, assim, tem coisa que, cara, você já tá vendo que é um problema, que tá vindo de um problema já, né? É até interessante que, assim, quem é muito fã do Hamilton vive falando, né? Desde 2021, teve aquela coisa de questionar o quanto que o Verstappen jogava os outros pra fora da pista, das batidas que ele teve com o Hamilton naquele ano. E é culpa das próprias equipes naquela época não ter tomado uma posição de ir bater ali na FIA e falar, gente, a gente precisa fazer alguma coisa. Ficou muito nessa... só fala pra imprensa, tipo, ele tá errado. E reclama ali, ele tá errado, mas... sei lá, também a forma como aplicam as regras, não sei o quê. Aí eles, tipo, falam isso na mídia. E daqui a pouco a FIA tá ali tentando punir o pessoal de falar coisas sobre eles. De criticar eles abertamente sobre as atitudes que são tomadas. E já começa a podar as equipes, podar os pilotos, para que ninguém fale que tá tendo um problema. Mas ninguém toma uma atitude de fazer alguma coisa, sabe? Desde 2021 era para as equipes e para os pilotos terem ido atrás de cobrar alguma coisa do Verstappen, sabe? De cobrar alguma coisa da atitude dele. E não fizeram. E aí agora, olha, parabéns, vocês estão sofrendo tudo na mão dele de novo. A McLaren, a Ferrari, e a pessoa fala, mas ele tem que buscar os adversários dele também tem que ser mais duros. Só que, cara, tipo, a alternativa que o Verstappen dá hoje em dia é ou você bate em mim ou você bate. E o Verstappen tá na frente do campeonato, que foi o que ele fez com o Lewis Hamilton aqui no Brasil e no Catar, e depois até em Abu Dhabi, na largada de Abu Dhabi ele fez isso, né? Lembrar que ele coloca o Lewis Hamilton pra fora da pista, o Lewis Hamilton sabiamente sai, devolve a vantagem que ele ganhou, mas não devolve a posição. Gênio. E aí segue a corrida, mas o Verstappen, assim, eu até lembro que uma vez quiseram fazer a comparação entre o Senna e o Verstappen, mas existe uma diferença. O Senna, o que ele fazia era, ele vai ultrapassar o cara numa curva, ele coloca lado a lado do cara, ele dá a opção, ou você freia, ou pra você fazer a curva você vai bater em mim. Não era tipo... Mas que os o Verstappen, dois estão dentro da pista. Dentro da pista. Eu nunca vi, tirando com Prost, eu nunca vi o Senna empurrar ninguém pra fora da pista. Eu vi ele fazer exatamente isso, parear e falar assim, ou você vai frear, ou os dois vão pra fora da pista, porque eu não vou dar a vez da freada. O Verstappen não, eu vou colocar você pra fora da pista, eu vou pra fora da pista, ninguém vai me punir e eu vou ganhar essa corrida. É isso. E vai os dois pra fora da pista, e aí a Fórmula 1 fica... Mas foi os dois pra fora da pista, e é o que tá por dentro que tá errado. Né? Tá bom então, galera. Boa sorte. Exato. Bom, e ainda teve mais corrida acontecendo, vale lembrar porque... Isso foi nos primeiros 20 minutos, mano. Exatamente. Porque a gente ainda tinha Carlos Sainz lá, né, como... Nossa, gente, o pessoal zoando demais hoje. Mas como um bom desbravador, um espanhol seguindo para as terras mexicanas. Ele seguindo lá para roubar o ouro dos mexicanos, enquanto que Sérgio Pérez estava chafurdando lá atrás. Teve toque com Lawson, apanhou de... Só não apanhou do Tsunoda, mas assim... O Pérez estava ridículo na pista, o Lawson mostrando o dedo do meio pra ele. Nossa, cara, foi cinema aquilo ali. E a gente ainda teve o pobre do Piastri. E o Lawson ainda arrebentou o carro do Verstappen. E o Helmut Marko achou ruim com o Lawson. Falou, você pode disputar a posição, menos com a tua equipe irmã. Vai se ferrar. Meu querido, eu tô disputando uma vaga na tua equipe. Eu já queria entrar naquele carro por aquele buraco que eu fiz, não tá entendendo. Não tá entendendo. O Lawson, olha, o Lawson tá sendo o terror Lawson, dos velhos. O piloto tem mais de 30 anos, ele escrotiza.
Ele não tem dó de quem tem mais de 30 anos. Ai, gente, eu gosto muito da cara de deboche do Lawson. Calopsita, né? Aquela Pidioto, ele parece o... Pidioto. com aquele topetezinho. Mas é isso, aí o Lawson fez uma corrida bonita. Eu acho que, se não me engano, ele abandonou, né? No final da corrida, ele foi recolhido. Não, ele botou um pneu macio sim. pra pegar a volta mais rápida do Norris. Aí a Ferrari falou, não, vamos tentar a gente pegar a volta mais rápida, porque a gente consegue mais um ponto. Aí botaram o Leclerc pra fazer a volta mais rápida, e depois o Pérez, botaram o pneu macio no Pérez também, mas o Pérez não fez nada. O Pérez não fez nada. Como ele não vinha fazendo, ele continuou, ele manteve, né, a linearidade, não fez nada, a corrida inteira. Exatamente. Não, e o melhor é que o Pérez, ele terminou atrás do Lawson. Atrás do Lawson e numa corrida, tipo, correndo em casa, com 17. humilhado e ainda uma volta atrás do líder. Não, e ele teve sorte que o Alonso, o Albon e o Tsunoda abandonaram. Senão seria mais 3 pilotos na frente dele. Senão ele terminava em 20º mesmo. 20º, cara. Pérez num dia de Sargent, velho. Ai, nossa, hoje quiseram bater muito no Pérez. E a gente teve várias disposições, foi bem legal. Mas uma disputa que durou muito tempo, e eu acho que deve estar acontecendo até agora. E se vacilar, a gente vai chegar para assistir o TL1 do GP do Brasil. Não tá brigando. E vai estar lá Lewis Hamilton e George Russell disputando posição. E sem zoeira. Foi cagada da Mercedes. Tinha que ter falado assim, Russell, coloca do lado, deixa o Hamilton passar, cara. Vocês dois estão destruindo o pneu. Os dois estão destruindo o pneu pra nada. E aí também... Porque assim... É que eles não estão disputando nada, Débora, né? De novo. Para pensar. Se o Hamilton consegue ter um bom ritmo, naquela hora que o Leclerc sair da pista... Não. Era pra ele estar ali, né? Era pra ele estar ali. Mas é que a Mercedes não pensa, né? E a Mercedes, a única coisa que ela se prestou ao papel, né, nessa corrida foi avisar os dois pra... Vocês podem disputar, só não batam o carro, tá? Por favor. Não bata o carro de novo. Aí deixaram, né, os dois ali brigar. Mas assim, eu acho que o Hamilton... É que eu não vi... O Hamilton falou depois da corrida. Mas acho que, na minha visão, ele tava se divertindo ali, assim. Tipo, eu tô fazendo alguma coisa. É porque ele não tava sendo incomodado porque o Verstappen não... Né, com o carro também não conseguiu chegar. E ele ficou de boaça. Tipo, eu vou fazer uma corrida aqui. O Russell que se vire. Foi legal. Eu gostei. Eu achei que foi bem legal também. Mas teve essa disputa aí. E depois a outra disputa que foi bem legal, foi bem emocionante, que foi entre Leclerc e o Lando Norris. Mas, gente, sem zoeira, não é meme. Não é meme. Na hora que abriram o rádio, que a Ferrari falou, Leclerc, dê o melhor de si, faça a sua melhor pilotagem, eu falei pra Débora, falei, a Ferrari cagou com a corrida do Leclerc agora. Porque eu falei, ele vai errar. Ele vai errar, ele vai bater, ele vai estampar um muro. A sorte do Leclerc é que não existe a peraltada. Senão ia ser a Leclertada. Ia ser assim, tchau Leclerc. Nossa, foi muito emocionante a Ferrari falando, dê o seu melhor, é o melhor dele. Ele perdeu foi o carro, mínimo, bicho. né? Nossa, que humilhação. Mas assim... É o que eu falo, pra mim o Leclerc é o piloto mais rápido. Ele é o mais rápido mesmo, ele é muito. Mas, qual foi o problema? Eu tava lendo aqui, enquanto que a Débora hablava sobre a questão do Pérez, eu fui ler um pouco sobre a questão do Leclerc. Qual foi a cagada da Ferrari? E eu que a Débora comentando sobre isso. Eu vi a cagada com outros pilotos, não com a Ferrari. A Ferrari devolveu o Leclerc pra pista e o Leclerc entrou muito rápido, sem o pneu ter aquecimento apropriado. E isso deu uma variação do composto e acabou prejudicando ele porque ele não conseguia manter a temperatura ideal. Que, na minha opinião, estava acontecendo com o Verstappen e com o Russell. Porque os dois pilotos, quando voltaram para a pista, eles voltaram muito rápido. Enquanto que o Sainz e o Norris voltaram do jeito que os dois pilotavam mesmo, assim, tranquilos. E o Norris, e o legal que o Sainz falando, gente, fala pro Leclerc diminuir o ritmo, porque senão a gente não vai chegar pro final da corrida. Não é que assim, do Sainz estivesse sendo pressionada. Mas assim, cara, se o Leclerc não está fazendo o trabalho dele de pelo menos tentar atrasar o Norris, era ruim pra corrida dos dois, né? E era pros dois poupar pneu, porque a gente vê que foi uma corrida que, assim, eles não pararam tão cedo quanto deveria, porque teve aquelas voltas de safety car, mas a estratégia de todo mundo era uma parada só, ninguém tava variação correndo térmica, duas. né, por causa das nuvens, então... Variação térmica, tava tendo um risco de ter chuva, porque pro lado, lá perto da pista, tava já chovendo, né, então eles não sabiam se ia precisar parar de novo. Tá tendo consumo de pneu. Você sabe que o pneu duro no final da corrida, ele começa a perder performance. E aí, tipo, gente, conservem os pneus até o final. Porque se você parar pra poder pensar,
acho que hoje a Ferrari ela tá numa situação melhor, porque ela não tá degradando tanto o pneu quanto ela degradava antigamente. Mas a McLaren, a melhor performance dela é no final da corrida. E o Norris tava poupando pneu. Tipo, o Sainz, ele percebeu isso. Ele percebeu que o Norris estava poupando pneu. E até eu comentei com a Débora. Eu falei assim, o Norris tá poupando pneu pro final ele tentar uma estilingada. E assim, a sorte dele foi que o Leclerc errou, porque os dois iam disputar a posição ainda por umas 2 voltas. O Norris ia conseguir, porque tava com o carro mais equilibrado. Mas assim, cara, uma pena o Leclerc ter... Eu acho assim, é uma pena o Leclerc ter... Fica maculado a corrida dele, né? Porque o cara errou, o cara... Apesar que ele saiu de boaça, tudo ali... Pelo muito mas... Não, ele não tava com o Sainz, era com a Ferrari. Ele tava puto com a Ferrari. Porque a Ferrari tava falando pra ele, reduz. Mas ele não queria manter o ritmo. Mas aí tem que escutar... Eu sei, a sua equipe é ruim às vezes, mas tem que escutar a equipe. Ela tem mais dado que você, né? Mas é aquela coisa também, né? Ele tá olhando no retrovisor, tá vendo o carro da McLaren crescendo. Né? Gente, mas é que ele eles estavam querendo que ele poupasse pneu pra no embate com o Norris, que sabia que ia acontecer, ele tem um pouco mais de chance, mas nem mas isso. Mas a Ferrari parou muito cedo. Não, ela só parou. Ela parou umas 3 voltas. Sim, pra responder o Norris. Pra responder o Norris, porque eles ficaram com medo do Norris, né? Eles sabiam que o Norris ia vir pra cima dele. E ainda tinha o fato de, tipo, ter demorado pra ele passar pelo Verstappen, né? Se livrar do Verstappen. Então, assim, eles estavam realmente na mira ali de perder essa posição pra McLaren, né? Pelo menos o segundo lugar. E realmente perderam. Exato, pessoal. Bom, e aí a gente ainda teve coisas boas na corrida, como as 2 Haas, que desempenharam novamente uma corrida muito boa. Fico feliz porque o nosso querido Urso, ano que vem, quando estará nessa equipe? Na Haas, vai poder entregar bem. Eu estou muito feliz por isso. Hucking, novamente, correu muito bem, desempenhou muito bem. Magnussen parece que sabe sair em grande estilo. Acho que o Magnussen ele tá tentando causar, né, nas últimas corridas. Tipo, vamos que eu acho entregar também que a Haas percebeu que aquele lance que eles estavam fazendo tava ficando chato. Do tipo, Magnussen atrapalha os outros aí na pista pro Hulk conseguir um resultado. E por fim o Piastri conseguiu salvar ali 4 pontinhos pra McLaren. Porque assim, a disputa dos pilotos mundial não tá fácil nem pro Lando, nem pro Leclerc chegar no Verstappen, sabe? Mais de 40 pontos, apesar que tem mais 4 corridas pela frente, 2 sprints. Mas, assim, é difícil reduzir isso tudo. Precisaria realmente de um abandono do Max para que os dois pudessem respirar, buscar esse título e o vice. Eu acho que ver o que vai acontecer com o motor, né, mesmo. Porque no México o Verstappen teve problema de motor ali. É que assim, aquela coisa, na sexta-feira eles usam um motor de teste. Mas se esse motor estraga, eles vão ter que usar o normal, né, o de corrida mesmo. Então a Red Bull atenção, né, de se o motor do Max vai aguentar até o final da temporada. E também tem, tipo assim, que assim, São Paulo, o nível de exigência do motor não é o mesmo do México, mas exige bastante porque está 800 metros acima do mar, né? Então vai subida, cobrar. Tem curva de É uma alta. pista que tem muito balanço das curvas, né? Cobra muito carro, tem aquela subida ali da junção que não é fácil. A reta principal, ela é em subida também, né? Então mexe bastante com o combustível do carro. Não é tão... Exato. E já para construtores é que fica realmente uma disputa ali entre Ferrari e McLaren pelo título. Se a esse momento, a essa hora, o Pérez ainda não foi demitido, dificilmente a Red Bull vai reaver essa posição. Ela não vai conseguir o 3º lugar. Quer dizer, o 2º lugar. E também mesmo que ela faça uma troca agora, assim, dá sorte do 2º piloto que entrar no carro, se fosse que nem o Colapinto tá reagindo tão bem a tá na Williams, né? Porque também, dependendo de quem entra ali no carro, em questão de configuração, acerto, a forma como se porta, não vai funcionar. Exato. Bom, e agora, né, Débora? Acho que para finalizar, vamos para o GP do Brasil. Altas expectativas, porque para quem não estiver na região metropolitana de São Paulo, mas estiver fora de São Paulo e está para vir, já aviso, tragam capa de chuva, galoche. Mudas de roupa? Exatamente. Tênis adicional na mala? Eu vi a Ju falando, né, que a Juvietes, que é a apoiadora do BP, que ela traz 3 tênis. Eu recomendo. Tragam tênis porque a possibilidade de chuva nos 3 dias está bem grande. A gente está tendo bastante estabilidade climática, bem parecido com foi ano passado, né? Tá parecendo um apocalipse. A gente não, assim, pra quem mora em São Paulo, estão falando assim, tipo, quase todos os dias, né? Tipo, vai chover e vai acabar com a cidade. E a gente tá vivendo nesse nível. A gente tá com um coqueiro na frente da nossa casa que quebrou pela metade. Então tá uma sensação muito boa. É. E
Mas o otimismo é grande, né? Pode ter chuva durante o fim de semana. Nesse início de momento aí, a chance de chuva pro domingo é a maior. Então a gente pode ter uma corrida com chuva. Então, assim, pra quem depois da corrida vai embora, pode ser que você não veja o final da corrida, dependendo da quantidade de chuva. Porque, né, até 6 horas é hora pra ter corrida aqui no Brasil. Exatamente. Bom, e vamos dar a nota da prova, né, Débora? Do GP do México também. Carlos Sainz ganhou, né? Eu vou dar um 10, porque eu vou dar um 10 pro puniram o Verstappen, Vou dar gente. 11. Descobriram que dá pra punir. Vou dar 20 segundos. Vou dar 20 pontos, 20 né? pontos. 20 pontos. Mas aí. é uma prova deu 10. Eu fiquei muito feliz, eu gosto muito do Carlos Sainz. O Carlos Sainz não era um piloto que eu gostava tanto, mas, assim, ele na Ferrari é um piloto que eu fico muito feliz. E acho que merece um final de temporada, assim, digno, né? De ter bons resultados, de levar essa, tipo, pole, vitória pra Williams, né? Porque a gente sabe que na Williams ele vai demorar pra poder ter algum resultado bom, né? Não sei se guiando aí pela Williams vai ter alguma chance de pódio uma hora, mas é muito legal ver ele vencendo, assim, a segunda vitória dele do ano, foi muito legal, pelo menos, assim, dá uma aliviada, porque eu tava achando que ia ser um final de semana bem desastroso, né, tanto pela Ferrari falando, nossa, a gente tem chance de ganhar, quanto, tipo, o Leclerc ganhou, a única coisa que eu penso na corrida seguinte é desastre apocalíptico, entendeu? Mas não, deu tudo certo. Espero que São Paulo seja uma boa corrida pra Ferrari de novo. Ano passado já não foi bom na volta de apresentação. Não, acho que vai ser uma boa Espero que coisa, esse sim. ano a gente tenha, assim, os 2 carros terminando, pelo menos um deles no pódio, se for possível. Fim de semana com o sprint, que talvez tente ir em algo bom mesmo. E eu tô feliz também com a forma como o Carlos tá terminando o ano. Tipo, ele tá se impondo na pista, ele tá querendo brigar, tá legal. Exatamente. Bom, agradecer a todo mundo que ouviu o BBcast até aqui. Um forte abraço e nos vemos no GP do Brasil. Até a próxima.